Fala, sabedoria! Hoje estamos no terceiro episódio do Fala Felipe Podcast. E hoje estou recebendo uma pessoa aqui muito especial, ele que é o dono do Raiz Original, Raulson Melo. Muito prazer tê-lo aqui, meu amigo Raulson. E também estou recebendo um cara muito legal que vocês já conhecem, Heber Ulisses, o famoso Ebinho da Carretinhas Bonanza. Muito prazer Prazer, meu, de volta a casa. mais uma vez aqui conosco. E hoje nós temos uma missão aqui, entrevistar, aliás, bater um Bater papo um com o papo, nosso amigo, bater um papo. Raulson Melo, autor de uma frase que nós vamos falar nela aí. Como é que é a frase? Quem tem medo Quem de tem medo de perder 10 nunca vai nunca ganhar. vai ganhar 100. Vamos lá. Quem é o Raulson fora da empresa? Felipe, primeiramente, antes de começar, eu queria agradecer, primeiramente a Deus e a minha esposa Tchelle, a minha irmã, que me ajuda muito lá no Raiz Original, minha mãe, que é minha base. Enfim, antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer a isso. Cara, eu nasci em Montes Claros, no norte de Minas, e fui embora jovem para Belo Horizonte para tentar a sorte. E a vida me trouxe para Divinópolis há 22 anos atrás. Esse é o House. Que coisa boa. E nesse caminho, como que você decidiu empreender? Isso teve uma base na infância? Isso foi uma influência? Ou foi algo que emanou naturalmente de você? Não, nossa família não é uma família empreendedora. Isso daí veio das dificuldades da vida mesmo. Vi a necessidade, em um certo momento, que eu tinha conhecimento necessário para empreender e tentei. E tá fluindo. Que bacana. E esse conhecimento, como que você sentiu esse feeling de que, poxa, agora eu tenho conhecimento bacana? Como que você sentiu isso e como que você otimizou isso a ponto de falar, vou começar um negócio próprio? Cara, então, desde Montes Claros, desde 8 anos de idade, 7 anos, eu trabalhava num bar. E quando fui para Belo Horizonte, por volta dos 20 anos, eu também fui trabalhar em bar e tive uma grande oportunidade de trabalhar numa rede de churrascaria que vendia, assim, muito horrores. É, 35 caixas de cerveja no sábado. Eu imagino que seja muita coisa. Né? Então, assim, e aí dá uma bagagem que você não imagina que você está adquirindo conhecimento. Mas tá, É automático. né? É automático. Então, assim, você vai adquirindo aquilo e não imagina que lá na frente isso vai te servir, porque a juventude, né, não te permite. Você vive muito momento. Sim. E quando vim para Divinópolis também, numa outra rede de churrascaria, que abriu na Antônio Lima de Moraes, Essa primeira era lá em BH, então. a primeira foi em Belo Horizonte, e aí eu fiquei lá um tempo e surgiu a oportunidade de vir para Divinópolis. Não sabia onde era Divinópolis, não tinha, cheguei na rodoviária, numa sexta-feira, Só veio. só vim, Sem rumo. sem rumo. E desci, na verdade, dentro do ônibus eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me deixou na Antônio Lima de Moraes, lá no Chico 3. Olha só. Aí já tem muita história. Pô, mas você veio pra Divinópolis sem emprego garantido, sem nada? Trabalhava numa rede de churrascaria, como eu falei lá, que era parceira dessa. E por algum motivo, no momento lá, eu saí de lá e estava em casa num dia, numa sexta-feira, ouvindo Legião Urbana. E o telefone tocou e era um grande parceiro meu, que era gerente da casa que eu trabalhava, e falou: Olha, cara, vamos para Divinópolis, tem uma oportunidade lá, vai dar muito certo para você. E eu vim. De fato deu. E de fato, eu sempre falo: não é que deu certo, tá dando, né? Tá dando, exatamente. Tá dando. Olha só, e inspirado pela música de Renato Russo, pela poesia, temos nosso próprio tempo. Exatamente. Isso é interessante demais. E nessa trajetória, antes de ser empresário, qual é o maior desafio que você precisou vencer? Felipe, eu sou de uma família de 11 irmãos. Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha por volta de 7 anos. Imagina para uma mãe sustentar 11 filhos. Então foi desafiador. E eu lembro que eu trabalhava, chegava em casa e pelo olhar da minha mãe eu sabia que não tinha comida. Era mais homem ou mais mulher? Os irmãos. São 8 homens e 3 mulheres.
Então, pelo olhar da minha mãe, eu sabia que não tinha comida. E tinha 3 pés de manga no quintal. E aí eu sabia que a única alternativa era manga, né? Então, assim, não foi fácil. Os meus irmãos, quando iam ficando mais velhos, iam para São Paulo. E aí eu lembro que quando o correio chegava no bairro que eu morava, a gente ia onde o correio estava para ver se na carta tinha algum dinheiro que eles mandavam. Então, assim, e minha mãe lavava roupa e era uma dificuldade incrível dela, por isso tanto orgulho dela. Eu imagino. Essas histórias difíceis, complicadas, que fazem parte da realidade de tantos brasileiros. Ebin teve as dele, você as suas, eu tenho as minhas, tive as minhas. E é incrível como que por trás desses momentos difíceis, histórias incríveis são contadas de superação, de resiliência, e já tem me inspirado aqui nesse momento. Quero falar um pouquinho do Raiz. Como que nasceu a ideia do Raiz? Olha, o Raiz, ele nasceu de conversas, né, entre eu, minha esposa e a minha irmã, a Kika. Já deixo um grande abraço para ela aqui. Grande abraço, Kika. E não escondo que ela é um dos pilares do Raiz. Ela e a equipe toda lá, também deixo um abraço para eles, todos sabem da importância. Mas nos bastidores da minha casa e na casa dela, a gente sempre conversava que chegaria um momento. E teve várias oportunidades e nunca dava certo. Antes do Raiz, então você tentou outras coisas. Não, nunca tentei. Eu nunca tentou, não. Mas assim, oportunidade de ponto, entendi. de alugar um ponto, ou de comprar um ponto, nesse sentido. E aí, até eu sou um cara que eu aprendo muito, assim, com os acontecimentos, que isso eu sempre faço a reflexão. E até falo uma frase que eu mesmo penso diariamente, que é: às vezes a gente pensa que deu errado, mas na verdade deu certo. Porque eu falo, se você está bem, é porque tudo na sua vida deu certo, né? Então, assim, deu errado naquele momento que você pensa, mas na verdade deu certo. Então, eu levo muito isso para mim. Enfim, e aí eu trabalhei 18 anos, quase 19 anos numa única empresa. Na minha carteira, eu tenho só 3 empregos, né? Você tá com quantos anos de idade hoje? Tô com 45 e 3 empregos. Está no auge da juventude, né? 45 é o novo 35. Amém. Então, e aí tentei sócios e não deu certo, né, para tentar empreender. E daí surge um pouco dessa frase que o Weber citou numa entrevista que ele teve aqui. Porque na CLT, a CLT, na verdade, ela é uma bolha, né? Uma bolha, às vezes, boa. Tem a bolha ruim e a bolha boa. Certo. Né? Eu vivi uma CLT, uma bolha boa. Eu também. Né? Eu, com 20 anos em Belo Horizonte, eu ganhava, assim, no meu emprego lá, eu lembro que o salário mínimo era algo em torno de R$ 160, algo assim. E eu já cheguei a ganhar R$ 80 de caixinha, fora o salário. Só que a juventude não me permitiu fazer com que esse dinheiro fluísse. Ciclo normal, gastava muito lá. Então, quando cheguei em Divinópolis, A mentalidade era bem diferente também, né? Quando cheguei em Divinópolis, cheguei sem recurso. E, enfim, e aí tentei sócio, não deu para abrir o bar. Fiquei 18 anos nessa empresa, quase 19. E um dia eu falei, olha, eu vou sair. Conversei com o dono da empresa, a qual eu tenho muita gratidão por ele. E saí no dia 5 de setembro, né, já com o ponto em vista, onde é o Raiz hoje. Você lembrou o ano? Foi 2024. O ponto foi... na verdade, eu vi o ponto no início de agosto, alguma coisa assim, e peguei a chave exatamente 5 de setembro. E inaugurei o Raiz dia 27 de setembro. Você fez aquela parte da frente toda rápida, assim? Que eu lembro que aquela parte da frente não tinha. Era uma lona, né? Era uma lona. Na verdade, era um ponto bem crítico. E eu aí, lembro, eu moro perto. E as pessoas às vezes falam, tem um bom ponto. Aí você tem que olhar a história, né? De como que era, o que deu errado lá e deu certo. Não cabe aqui, né? Falar. E também não, como eu falei anteriormente, não é que o Raiz deu certo, ele está dando certo, né? E foram 22 dias, né? Até a inauguração do Raiz. Trabalhei incansavelmente,
né? E assim, mas prazerosamente, né? É uma coisa que eu tinha prazer e tinha muitas dúvidas, né? Nessa questão, se iria fluir, mas tinha uma consciência tranquila de que eu tinha feito uma base bem feita dentro da CLT. Como eu falo, a CLT né? Ela tem um lado positivo e muitas vezes o lado negativo. Eu vivi uma bolha boa da CLT, outras pessoas não. Você vê muitas pessoas com um potencial incrível e preso na bolha, né? Então, quando você sai dela, né? Como diz até um coach que eu ouço muito, que é o Flávio Augusto, que Geração de valor. é geração de valor, que ele fala, né? Quando ele saiu da boiada ali, as pessoas se assustaram. Então, quando você sai da bolha, quando você fura essa bolha, e aí você enxerga grandes potenciais dentro da bolha. E muitas vezes eles não querem sair. Interessante, até sei pouco sobre o Flávio, mas ele começou vendendo cursos de inglês, talvez uma época ninguém acreditava, e ali foi escalando outros negócios. Já foi dono de time de futebol. Essa visão do empreendedor é uma coisa que eu admiro bastante. Mas é incrível ouvir tudo isso e saber, né, que tem bases profundas, né, que a gente nem imagina, Sim, sobre visão mesmo. É Literalmente. um termo, né, até clichê, mas visão de oportunidades. eu tinha um conhecimento, né? Eu sabia que eu tinha esse conhecimento, mas eu preciso amadurecer ele. E aí eu busquei inspiração, foi no tanto no Flávio, né? Quanto no Leandro Carnal também, foi um cara que eu ouvi muito antes de abrir, pouco tempo antes, comecei a Filósofo, ouvir. Leandro É, Carnal. e aquilo ali, porque eu tenho uma fisionomia mais fechada, isso é natural da infância, né? Eu vejo isso. Quebrar um paradigma de uma sociedade, né? Década de 80 ali, muito sofrida, mas não reflete a minha pessoa em si. Mas a sociedade em si, ela, quando vê alguém, ela já faz o primeiro rótulo, né? Sim, Então, vencer essas barreiras, eu me inspirei nessas duas pessoas. entendo. A nossa criação, ela tem uma influência muito grande, né, na nossa Muito. personalidade, mas também até o autoconhecimento, né? Hoje nós temos tantos recursos, né, igual o House se inspirou no Flávio, no Karnal, a internet tá aí hoje para nos ajudar, mas igual você disse, talvez ali nos anos 80, anos 90, na construção da personalidade, isso não era tão disponível quanto é disponível hoje. Muito Uma bacana. curiosidade, por que o nome Raiz? Eu cheguei em casa num sábado, né? Eu trabalhei até às 15 horas e eu sabia que eu não poderia errar. Porque empreender não significa que se você errou, acabou o livro. Você vira a página e toca em frente, certo? Só que imagina um cara que tem um bom salário, como morava ao lado, casa própria, carro, esposa formada, filhos, todo mundo bem ali, e você sai dessa zona do conforto. Então você não queria errar. E a minha experiência me dizia que boteco não dá errado. É difícil você ver um boteco de esquina fechar ou aluga-se. É raro. O gourmet em si, que é mais minha área, ele costuma dar errado. Porque o cara que inventou o gourmet ele foi um cara extremamente criativo. Ele foi lá e, né, pegou um salmão e colocou limão e virou, né, um ceviche, né? Ou pegou um filé mignon e colocou queijo gorgonzola, né? E ficou incrível. O problema é quem tentou copiar. Que em vez do salmão colocou o filé de tilápia, e em vez do filé mignon colocou um contrafilé, alguma coisa assim. Então, Sim. o gourmet em si, ele é bacana. O problema é a dificuldade de você conseguir criar um prato com toda excelência. Então, para não errar, eu falei, eu vou pro boteco raiz, né? E aí eu pesquisei, não tinha nome raiz, não tinha. Eu falei, vai chamar raiz. E coloquei o nome raiz. Então, assim, é quando você pensa. Teve um dia que eu recebi o pessoal de Belo Horizonte e ele falou: Olha, cara, eu estava hospedado no hotel próximo de você e vi o nome do seu bar. E aí eu pensei: o que me espera num bar raiz, né? Numa cidade que eu não conheço. Mas foi surpreendido, né, pelo raiz, que tem uma vibe muito incrível lá. Incrível mesmo. Eu acho que o Weber acertou muito na pergunta, pergunta digna de um corte. E até uma pessoa, naquele primeiro merchandising que nós fizemos ainda no podcast do Weber, uma pessoa comentou, fui descobrir
que era até uma, não sei se é uma fornecedora da Caetinhas Era Bonanza, fornecedora lá do Rio Grande do Sul. E assim, é encantada com o raiz original e quer vir aqui em Minas. Eu esqueci o nome dela, você vai lembrar? Michele, então um abraço, Michele. Abraço, Hoje Michele. nós estamos aqui com o proprietário do Raiz Original e o convite para você vir aqui experimentar a cozinha lá, preparada com tanto carinho pelo House, pela Kika e aquela equipe maravilhosa lá. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu considero não só uma boa pergunta, mas essencial. Embora o Raiz Original tenha menos de 2 anos de fundação, em algum momento, seja antes da criação ou nesse período, que você pensou em desistir? O Raiz ele tem 1 ano e 9 meses, né? Se não me engano, 1 ano e 9 meses que ele fez agora. Não, nenhum momento. O Raiz ele foi um prodígio na minha vida e da vida da minha família. Isso aí todos lá têm ciência disso. Eu inaugurei o Raiz no dia 27 de setembro, como eu falei, 2024. E quando eu fui montar o Raiz, eu tinha 35 mil reais. Esse é o dinheiro que eu tinha, né? Porque o que tinha ganhado para trás, tinha comprado casa, esse tipo de coisa, então tinha 35 mil, mas tinha estabilidade, né? Enfim. E dos 35 mil reais, eu inaugurei na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 17 horas. Tinha sobrado 5 mil reais. Não que eu não tenha gastado. Eu peguei vários cartões de crédito. O pessoal falava, você tem sócio? Eu falava, tem, Visa, Master. Né? Então, assim, parcelei o telhado, né? Então, o Heber citou aí, parcelei ele. Se eu não me engano, o telhado foi em alguma coisa, algo em torno de 6 vezes. O playground eu parcelei em 16 Você já vezes. inaugurou com o playground? Com o playground. Inaugurei, e aí parcelei o playground. Enfim, eu tinha 35 mil reais, né? Sobrou 5 mais parcelamento. Sobrou 5 e os parcelamentos. E foi um boom, cara. Tipo assim, agradeço aqui. Eu tenho amigo meu que até hoje não foi lá. Mas como assim o cara é amigo seu e não foi lá há 1 ano e 9 meses? Cara, eu encontrei recentemente com um que ele até me deu um jogo de panela quando eu fui inaugurar o Raiz. Ele não foi lá ainda. Nem por isso ele Ele deixa não de ser... sabe o que tá perdendo. E nem por isso ele deixa de ser meu amigo. Eu fico até feliz que com tanto tempo, eu ainda tenho pessoas que não foram lá. Até faço convite para as pessoas irem lá e conhecer. Enfim, e aí, na primeiro dia, lotou, né? E no segundo, lotou Já também. estreou pro pé direito. E aí foi fluindo, fluindo, e foi um prodígio. Você fez uma divulgação forte para inauguração? Nada, não tinha capital, né, para isso. Eu postei no Instagram, a gente tem hoje no Instagram 13 mil seguidores, nenhum comprado. Tudo orgânico. Tudo orgânico, só de você olhar lá a interação, você vê que é verdade, isso lá. Eu nem sei como compra, tá? Não sei como compra. Nós somos 4,7 de avaliação no Google e no iFood, que é uma coisa assim que a gente, né, não investe tanto, por opção, a gente somos 5 de 5. Coisa boa. Realmente é um prodígio, né? E que esse prodígio continue crescendo e alavancando exponencialmente. Amém. Um desejo sincero, porque Amém. o Weber falou uma coisa anteriormente e eu peguei essa frase para mim. O Raiz se tornou a cozinha da minha casa. Hoje eu sou um cliente assíduo do Raiz, vou lá 3, 4, 5 vezes por semana e Eu passava lá na porta e via a placa, almoço, que é teadão colonial. Minha casa que eu tô fazendo é teatro colonial. Eu falei, vamos almoçar ali um dia. Aí entrei, almocei, acabou. E tem restaurante lá do meu lado lá. foi amor à primeira vista, né, Weber? O ambiente lá é agradável demais, cara. Você sabe, você vai lá, você Sei, sabe. sou cliente, sou assíduo. A proposta do Raiz é transportar a pessoa não daquele ambiente. Você nunca vai chegar no Raiz e vai ver um jornal na televisão, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Você não vai ver notícias. Vai ver ou um clipe agradável, muita vibe de natureza, alguma coisa assim, e, e um ambiente que foi preparado para te tirar da rotina cansativa do dia a dia. Sim. Mas não é um ambiente grande, né? É um ambiente razoavelmente pequeno, onde eu também hoje não penso em aumentar, e só em dedicar lá e fazer. Público para aumentar tem, tá? Sim, o Raiz ele abre. Quando eu comecei, o Raiz abria todos os dias.
à noite. E Domingo também? ele abria todos os dias à noite, quando começou, e ele não, e de dia ele abria só sábado e domingo dos feriados. Ah, Mas já era um projeto, eu sabia que tinha que ser assim. Assim, não cabe, talvez, na entrevista aqui agora, mas vou falar um pouco por que essa visão, né? A gente estamos falando de um pouco de negócio. Sim, bastidores é muito importante. Passa, né? Geralmente, não é sempre, o cliente da noite, ele não vai te perguntar preço, é poucos. O do dia, por ser uma rotina diária dele, que ele trabalha ou de segunda a sexta ou de segunda a sábado, é natural, muitas das olhar vezes, preço. olha, natural. Né? Uma pessoa que almoça um dia e paga, às vezes, 30, 40 reais, tranquilo. Mas o que almoça 6 dias? Né? Então, tem que ter esse lado aí social para analisar. Então, assim, eu sabia que se eu fosse direto pro dia, eu iria sofrer um pouco com isso. Sim. Então, eu fui para a noite, primeiramente, com 2 dias de dia, para fazer que a reserva de caixa subisse. Fluiu e deu certo. Em que momento você pensou assim, agora eu vou pro dia? Assim, as pessoas sempre me perguntavam, né, que dia que você vai abrir de dia, sempre, tal, já pelo conhecimento que eles me conheciam, né, da minha área, e eu ia startar em janeiro, né, eu tinha abrido, Já em janeiro? De setembro a janeiro? e de setembro, eu já tinha isso em mente que a partir de janeiro eu abriria todos os dias de dia. E aí, teve 2 amigos meus, muito bacana, que eles necessitavam de almoçar, se eu não me engano, na primeira semana de dezembro. E ele falou, cara, dá essa força pra gente e tal, vai dar certo. E eu abri, e graças a Deus, hoje, o almoço e à noite, eles se equiparam. Então em dezembro já tinha almoço. Dezembro já tinha almoço. E hoje se equiparam. Acho que o nome Prodígio faz muito sentido. Todo sentido. É veloz. Você falou sobre investimento, ô Ralson, e você citou o valor de 35 mil, foi seu pontapé inicial. Além do investimento, em algum momento você perdeu dinheiro? Olha, tem desafios, né? Quando eu abri, em termos de perder no negócio, não. Tem alguns detalhes que aconteceram, tipo, um, um deles esteve lá na questão do. Entrou uma pessoa uma vez lá, no início, e entrou de roubar, né? De roubar. Mas perder dinheiro no negócio, nunca perdi. Nunca perdi, e só agradecer a Deus, nunca perdi. Que bom. Sempre tive lucro. O Raiz, e eu faço aqui até, né, se alguém tiver algum, pode pesquisar. Nós trabalhamos hoje com um produto, na média de alimentação do mercado, no nível que a gente serve, em torno mais próximo de 30% abaixo do valor de mercado. Um preço justo, né, que eu julgo ser justo, com a margem menor, mas uma margem constante. Então, perder dinheiro, respondendo a sua pergunta, eu nunca perdi. Interessante. Você também citou da equipe. Quantas pessoas tem na sua equipe? E aí você pode citar tanto freelances, né, parceiros, os que estão ali direto contigo. Como que funciona o seu modelo de trabalho e quantas pessoas são? O Raiz ele tem picos muito altos, que é a quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, Domingo no caso do almoço. domingo no caso do almoço. Então, o Raiz ele tem muito movimento. Porque domingo de dia, sábado e domingo de dia são muito movimentados. À noite, a quinta, que a gente tem a quinta de caldo, a sexta, que é o buffet tira-gosto. Sábado à noite é buffet tira-gosto. Domingo, o almoço tradicional. Domingo, segunda, a galinha à noite. E os outros dias, normal. Mas o Raiz ali hoje, ele roda numa média, né, diariamente, de 13 pessoas, na média por dia, no turno do dia, e à noite ele roda em torno de 14. Então, na média de 27 pessoas. 27 a 30 pessoas. E qual é a capacidade de pessoas que o Raiz suporta hoje, sentadas? Uma média de 170 por aí. Então é bastante serviço. Cozinha do Raiz aí, vamos arregaçar as mangas que é muito muito serviço. Eu falo que o Raiz ele é tipo um apartamento da MRV.
Se você for no apartamento da MRV, eu morei em Belo Horizonte, eu sei disso, né? Que lá tem muito. Muitos. Eles fazem os móveis planejados e que você se sentir mais em casa. Porque se for colocar um guarda-roupa, não cabe. Então, hoje o Raiz, ele tem... eu até fico orgulhoso dessas coisas que o Raiz, com 1 ano e 9 meses, tem, que é mérito dele. Falo mérito do Raiz porque o Raiz, ele não chama House original. Ele chama Raiz original. Ele tem identidade própria. Eu hoje aqui represento, primeiramente, o Raiz, né? Que é um PJ, né? Apesar de ser o proprietário, eu represento ele. E ele hoje tem máquina lá de lavar prato, custa R$ 28 mil, lava 20 pratos em 2 minutos. Então, máquina de gelo que faz mais de 100 quilos de gelo por dia, custa mais de R$ 12 mil. Isso aí tudo que é necessário em si. Talvez se eu tivesse espaço maior, não. Mas como o espaço é reduzido, não tem freezer para pôr gelo lá. Então, a própria máquina de gelo é o É um recipiente. investimento É necessário. um investimento necessário. Então, assim, o Raiz, ele é compacto, mas ele Funcional. 100% funcional. funcional. Veloz É, e tem- promissores. o máximo possível. Bacana demais. Olha só, eu tô aqui espantado com esses números. Como uma gestão bem feita, Muito bem feito. né? O sucesso, ele é inevitável nesse momento. Felipe, eu lembro que setembro, né, outubro, por volta ali de... Você não me perguntou, mas eu vou falar um exemplo. Que eu tenho essa chave, quando o Raiz começa a virar um pouco o jogo, do início dele, em novembro para dezembro, teve uma chuva. E a lateral do Raiz era de grade. E Lá onde molhou. tá aqueles vídeos cortina? E molhou total. E aí eu pensei, tenho que colocar blindex, né? E eu não sou um cara tão fissurado em números, né? Não tem essa fissuração. Eu penso que o lucro ele é consequência, né, do trabalho bem feito. E aí, quando eu fui no outro dia olhar o blindex, aí o Raiz tinha dinheiro para pagar à vista sem parcela. Né? Então, assim, e ali naquele dia eu pensei, pode dar certo, né? 2 meses, né? Já ter um caixa para uma manutenção, né? Para quem não conhece, lá é um espaço bem longo que vem esse blindex. Eu acredito que seja em torno aí de uns... 10 metros? Acredito que uns 9 metros. Uns 9. Isso. Um mínimo. Aí as no mínimo. medidas é com ele, aí eu já ia falar bem menos, achava que era uns 3 não, ou 4. 9 metros. 9 metros. Tem 4 cortinas lá de quase 2 metros, 2 metros e 4 pouco. cortinas fora o playground, né? Fora o playground. Ah, o playground também é vidro? É vidro. Então vai dar mais de 10. Vai dar uns 10 metros de vidro. Obrigado aí pelo auxílio com os números. Os números eu sou bom. Realmente não é a minha praia. Olha, esse momento agora é para merchandise. Então, primeiro lugar, Carretinhas Bonanza. Quem compara, compra aqui. E hoje eu não vou precisar fazer esse merchan, porque o dono do Carretinhas Bonanza tá aqui. Então fala um pouquinho pra gente, bem rapidinho, 1 minutinho, para falar de Carretinhas Bonanza e Bonanza Rent-A-Car. Cara, Carretinha Bonanza, 13 anos já no mercado. A gente não trabalha muito com padrão, a gente não segue muito padrão. Então, qualquer carretinha que você precisar, dentro do que pode ser fabricado, dentro da legislação, das leis, das regras, a gente fabrica de acordo com a necessidade do cliente. E Bonanza Rent-A-Car, uma empresa nova também, mais ou menos da época do House. A sua foi em setembro de 2024. Isso. A minha foi dia 30 de outubro de 2024. Estamos aí no mercado com uma frota boa de veículos para locação. Veículo para diária, mensalidade, representante comercial, precisou de carro, chama a gente aí. Beleza? Bacana demais, quem compara, compra aqui. Compra aqui. Agora também quem precisa, aluga aqui. Muito bom. Ralson, seu merchan do Raiz Original, fala pra gente os dias, o seu calendário, o que tem na segunda, o que tem na quinta. Felipe, o Raiz, ele abre para almoço todos os dias, né? Um almoço, como eu falei, com preço justo, qualidade legal. E ele abre na segunda à noite com a galinha, né? Já tradicional. E na quinta com caldo, né? O rodízio de caldo. Sexta e sábado à noite um buffet de petisco da culinária mineira. Tudo que é da culinária mineira a gente coloca lá, né? A opção de servir no quilo. E faço convite para quem não conhece o Raiz. Música ao vivo na segunda, música ao vivo todo na dia que ele abre à quinta. noite, ele tem À música ao noite vivo. sempre tem música Mas ao faço vivo. convite para conhecer o Raiz.
né? Eu tenho certeza que vai ser bem recebido lá. Bacana demais. Olha, já disse aqui, vou falar mais uma vez. Virou a cozinha da minha casa. O almoço é impecável. Não, e a variedade, cara? Que variedade. Variedade. Você tá Tem, doido. se você quiser carne, tem cozida, tem peixe frito, tem frango, Linguiça, boi, porco, tem linguiça. Ih, tudo. rapaz, tem coisa demais. Tropeiro. Quase Tropeiro, lugar nenhum feijão tem de tropeiro, lá caldo, tem tropeiro. arroz. Rapaz, é muita Ah, coisa. não tem como ir em raiz não almoçar. Ah, eu não como isso, tem aquilo. Ah, eu não como Tem. aquilo, tem isso. Então, Salada, salada. frutas, aquele cafezinho depois. Inclusive, falando de café, eu trouxe aqui um presentinho que é da Uno Café, do nosso amigo Paulo. Abraço, Paulo. Tem Grande sido Paulo. cara maravilhoso, um grande incentivador do Fala Felipe Podcast. Eu vou te entregar aqui em primeiro lugar Obrigado. e eu vou pedir para que você me passe o que está aí dentro, para eu mostrar para a Pode ficar galera. tudo pra mim, não? É tudo seu. Ô, Paulo, manda pra mim também, ué. Vai. Cara, tem Olha aqui, ó. só. Vou pegar aqui de café. Ô, e é bom, tá? É, lá na minha empresa a gente só compra do Paulo um café, café excelente. Exatamente. Mineiro não vive sem café. Então aqui, ó, tem o mais forte, tem o tradicional. Vou deixar aqui o arroba dele, Uno Café, para todos os momentos. Muito Obrigado, obrigado. agradece ele por mim lá. Agora vai ter mais cafezinho no café lá para os clientes. Almoçou, quiser aquele cafezinho depois. Olha lá. Eu fui ver isso aqui em Divinópolis, lá na minha terra, no sul de Minas. Eu não sabia desse hábito de tomar um cafezinho após o almoço. Fui descobrir aqui. Eu mesmo não tomo, não. Mas tem muita gente que toma. Agora, sobre gestão, e por isso nosso amigo Weber está aqui, vou passar a bola para ele, para que ele faça as perguntas para você. Vai lá, Ebin. Qual que foi a decisão mais difícil pra você começar o Raiz como empresário? Tipo, você já tava lá no seu serviço, estabilizado, uma vida tranquila. Sair da bolha. Sair da bolha. Sair da bolha. Né? Sair da zona de conforto. Olha, eu preciso de colaborador. É necessário. É necessário. E no mercado atual, não é fácil de encontrar. Mas qualquer pessoa que quiser empreender, eu falo, vai. Vai. Por quê? Não, é porque está dando certo o Raiz? Não. É porque entre ficar na bolha e tentar, tenta. Tem que tentar. Tenta. Ah, não, a minha bolha é muito confortável, porque se for tão confortável, nem nisso eu ia pensar. Com certeza. Então, se pensa, é porque, né, Com certeza. não está tão confortável. Então, a decisão mais difícil foi sair da bolha. Entendi. O que você acha mais dificuldade hoje? Mão de obra. Era a segunda pergunta, mas é isso. Já que entrou nela, Já que né? entrou A nela, mão de é obra. ela. Olha, o Brasil, né? Eu não fui no exterior, então, assim, até hoje conversei com um cliente sobre isso lá, né? Ele morou muito tempo fora. E hoje a gente tem, né, tanto venezuelano quanto boliviano no Brasil, né? Bastante. O problema que eu vejo, né, isso é uma opinião pessoal minha, é que o Brasil em si, ele tem estrutura para estar contratando essas pessoas de fora, ou nós estamos sendo um dublê de fora, dos americanos, da Europa, que lá, geralmente, o pessoal sai daqui e vai para lá, né? E esse pessoal, pela dificuldade de entrar lá, vem para cá. O problema é o custo de vida do Brasil, né? Quantas pessoas conseguem ter uma pessoa no lar dele por conta? Ou contratar? Então, assim, é difícil, né? É um cenário complicado. Um exemplo, o Raiz, como eu falei, ele não abre às terças à noite, nem às quartas da noite. Poderia abrir, a estrutura está pronta, mas cadê a mão de obra? Né? Não tem. Então, extremamente difícil. Mão de obra não é consolo, né? Mas virou, tipo, Mas hoje em dia tá geral. Todo geral, mundo né? fala a mesma Então, coisa. assim, estamos na luta por igual. Interessante a sua pergunta, porque, assim como o Eber também pontuou, parece ser uma dificuldade que vai além da Caetinhas Bonanza, que vai além do Raiz original. A questão da mão de obra e talvez isso tenha raízes mais profundas, economicamente falando, que a gente
não imagina, talvez pode mudar de acordo com a região, mas você citou um ponto, a estrutura tem, talvez ainda não tenha uma mão de obra qualificada, né, que atenda ali os requisitos mínimos que você busca num profissional para estar, de repente, variando, se você, igual você disse, que tem almoço todos os dias, que tem o dia que é a galinha, não é isso? Na Alinhado na segunda, segunda-feira. alinhada na segunda, os caldos na quinta, talvez. Enfim, isso aí já é com você. Mas tem espaço para expandir, É. né? Lá tem algum erro que você fez, você cometeu, que você não cometeria de novo? No seu tempo de empreendedor lá? Tipo assim, ó, eu fiz isso aqui, é uma coisa que eu não faria de novo. Que serviu de lição. Não parece soberba, mas não é. É porque eu vivi tanto processo, né? Vivi tanto processo antes de abrir o Raiz que eu me considero como eu errei. Não vejo um erro. Não vejo um erro assim. Isso é muito bom. Eu não vejo um erro assim, nossa. Porque eu abri com o recurso que tinha. Não tinha como eu fazer mais. Naquele momento ali não tinha. Mas você já começou E, com... e errar, não vejo que eu errei. Tipo assim, eu sou um cara bem impulsivo, né? Então eu me policio, né, diariamente nisso. É porque quando você lida com pessoas, né? O Jô Soares falava, não é como eu falo, é como você interpreta. Então eu levo um pouco disso para mim, porque muitas vezes, às vezes você fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra. Exatamente. Falei lá atrás, não tem um semblante aberto. Então, às vezes, ó, o não, ele tem duas formas, não e não, né? Então, assim, Com certeza. então isso Que aí... não deixa de ser, não. E não deixa de ser não. Então, assim, talvez uma fala ou outra, mas errar no processo, não vejo que eu errei, não. Você chegou muito bem preparado para isso. Uma vez uma pessoa falou comigo, olha, adquiriu tanta experiência, a chance de errar é pequena. Justo, né? Exatamente. Um exemplo. Agora, é cada um no seu quadrado. Se me der uma carretinha, vai dar tudo errado. Eu tenho Se certeza. me der um fogão, uma panela, não vai sair nada. Então, assim, no decorrer da minha vida, eu conheci muitos profissionais competentes na área de gastronomia e o Raiz ele não é alta gastronomia, né? Ele é uma gastronomia Minas, né? E vejo a gastronomia de Minas como a melhor do Brasil. Eu também. E você cozinha? Cozinho. De No tudo. Raiz você já chegou a cozinhar, não, né? Às vezes, tem que apertar, mas já fiz algumas coisas. Você tem que entender o processo. É nítido. Olha, Exatamente. eu falo. Eu recebo e já recebi várias propostas para ser sócio de alguma coisa. E é incrível que até antes de eu montar, eu não recebi essas propostas. Isso aí veio depois. Eu falo uma coisa. Você busca um sócio, e aí não sendo coach da área, mas por experiência vivida, você tem o dinheiro, não tem conhecimento, busca alguém com conhecimento. Tem conhecimento, não tem dinheiro, busca alguém com dinheiro, né? Perfeito. Então, assim, quando fui abrir o Raiz, eu não tinha dinheiro suficiente, né? Tanto que eu peguei vários cartões de crédito. Me apeguei nos cartões de crédito. Fica a dica para quem quer tentar, pode empreender. Tem limite, tem cartão de crédito, vai lá, parcela e tenta. Meus carros eu comecei a comprar com cartão de crédito. Exatamente. Aquela frase que o Weber gosta muito é score e coragem. Score e coragem. Exatamente. Então, assim, e aí, entendendo o processo, quando eles erram, a equipe erra, e eu erro junto com eles, mas eu tô lá e vejo o erro em alguma coisa que fez, a gente corrige, né, imediatamente. Eu nunca quero lesar nenhum cliente, Raiz, nunca, nem cliente, nem uma pessoa. Enfim, acho que acertei em quase todos os processos. Os números falam por si, né? Sim. O Raiz Perfeito. ele é totalmente autossustentável. Totalmente. É capaz que o boleto mais, se eu olhar o DDA do Raiz, e eu faço isso periodicamente, e fico feliz quando eu olho os números. Ele é altamente sustentável, ele não depende da venda de amanhã ou de hoje para ele sobreviver. Eu falo que isso, agradeço aos clientes também, que faz o ambiente do Raiz
Todos são, assim, tenho todos com muito carinho. E gerou um bar com estabilidade. O Raiz é um bar estável, né? Perfeito. Até vou pedir licença pro Weber, porque me despertou uma curiosidade aqui. Uma licencinha rapidinha. Qual é o custo operacional do Raiz original hoje, em média? Olha, aí um bar igual o Raiz, apesar dele ser pequeno, bar e boteco, você tem duas chances. Isso é, mais uma vez, minha opinião minha. Ou você vira lenda, como tem várias lendas na cidade, que eu não sou do Divinópolis, moro há 22 anos, mas tem vários botecos na cidade aí que o dono morreu e o bar continua com o mesmo nome dele. Apesar de ter outras pessoas lá, o forte é o nome dele. Então tem a opção de virar lenda. E tem a opção de fazer caixa, né? E o Raiz hoje, eu posso te dizer que ele paga de imposto mensalmente mais do que eu gastei para abrir ele, né? Eu pago de imposto mais do que eu gastei para abrir ele mensalmente. E aí já dá para ter uma noção. Aí vocês pensem aí com vocês. Bim, por favor, pode continuar. Aquela famosa frase, quem tem medo de perder 10 nunca vai ganhar 100. Foi alguém que te falou ou você que... É frase que eu falo, frase de boteco, né? Quando eu parar de trabalhar nessa área, o Ebin, às vezes, é um amigo pessoal meu, a gente conversa muito sobre isso. Eu sou um cara que eu mexo com isso desde os 7 anos. Imagina a mente de um cara de 45 anos que vive desde os 7, né? E não foi só estrada, foi muita estrada de chão. Foi. Então, assim, a mente buga, tem horas, e aí você vai gerando essa filosofia. Olha, todo mundo fala, o tempero do Raiz é legal, o tempero é muito bom, e tem outros colegas aqui, nós somos, hoje, no grupo nosso de bares e restaurantes, 353 membros, tá lá no grupo, mas com certeza é mais. Alguns do grupo talvez não seja, mas tem outros que não estão lá. Enfim, tem várias pessoas competentes. Mas o melhor tempero que tem é a fome. Perfeito. O melhor tempero que tem é a fome. Então, ou seja, são frases que a gente vai criando no decorrer da vida, da vivência. Sim. Essa frase que citou, eu juntei esse dinheiro e passa pela sua mente se você não teria medo de perder 30 e poucos mil reais, né? 30 e poucos mil reais. E eu não tive medo de perder, tanto que eu abri o Raiz, né? Então, assim, e ganhei muito mais de 100, né? Faturei muito mais de 100. Virou uma filosofia de vida. Se eu tivesse tido medo de perder os 35, não tinha ganhado teria. uns 10 milhões que na conta hoje. Não ganhei 10 milhões, eu não sou aquela história recentemente de Divinópolis do bilhão, mas eu posso sim ser a história do 1 milhão. No comércio, você conhece várias pessoas. E você vê pessoas com muito, muito dinheiro. E a gente tem a brincadeira de falar, é bom ser rico, né? Essas coisas que é natural da cultura nossa. E o que eu mais ouvi é falar, não, eu não sou. E um dia eu fiz uma pergunta, e faço também para vocês. O que é ser rico? Sem sentimentalismo. O que é ser rico? Quanto que você precisa ter em dinheiro para ser rico? Se você falar, ser rico é ter família, lógico que é. É lógico que ter família é uma riqueza. Ser saúde, primordial, mas em dinheiro. Hoje, se você olhar qualquer pesquisa no Google, a média. Menos de, se não me engano, 1% da população brasileira tem 1 milhão investido. Menos de 1%. Então, o que é ser rico no Brasil? Ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Como eu te falei, eu fiz essa pergunta um dia e todo mundo vem com sentimentalismo. Então, sem sentimentalismo, eu não sei, tá? Quanto que precisa ter para ser rico no Brasil. O que eu sei é que a maioria dos ricos fala que não é. Então, o que justifica uma pessoa trabalhar tanto e não ser? Né? Se for para me trabalhar muito e não ganhar dinheiro, eu paro de trabalhar amanhã. Né? Eu quero ganhar dinheiro. Eu vou virar hippie, né? Nada contra vou pra praia, não, nada contra o hippie, estou te falando de viver uma vida. Porque, Felipe, olha, eu faço analogia. Muitas vezes você vê morador de rua, né? E que muitos necessitam de cuidados. Perfeito. Né?
problema é que criou uma atmosfera no Brasil que você não pode negar água nem comida. A base para o ser humano viver, né? Então, como que uma pessoa tem água e comida e ninguém pode negar, como que muitas vezes essa pessoa vai trabalhar? Enfim, ela quebrou uma regra da sociedade, que a sociedade diz, olha, ou você nasce em berços de ouro e não precisa trabalhar, ou você tem que trabalhar para te autossustentar. Então, a partir do momento que você abre mão disso, né, como você também pode, eu falo outra coisa, você pode avançar o sinal vermelho ali, pode ser que não dê nada. Pode ser que aconteça alguma coisa. E aí você vai arcar com as consequências da sociedade, você infringiu uma regra, né? Aí vem as consequências. Então, em resumo, né? Se você trabalha muito, você tem que ter grandes ganhos, né? Ou se você não tem, tá errado. Tá trabalhando errado. Muda a fórmula, né? Então, assim, você não pode trabalhar muito e não faturar bem. Eu falo, o Raiz, ele não nasceu com o meu nome, ele não chama House Original, como eu disse anteriormente. O Raiz não está à venda, mas é um bar vendável. É só ter propostas. Essa frase também é boa. Não está à venda, mas é vendável. Né? Então, assim, ele é vendável. Então, por isso mesmo não leva o meu nome. Né? Você pode entrar como dono do Raiz amanhã, ninguém precisa saber, às vezes. Né? Então, Ele dono. não tá, não é Raiz, não é House Original. Não precisa ser Felipe Original. Né? Não precisa ser Felipe Raiz, nada disso. Então, ele nasceu, né? E pode ser um bar, é um bar familiar. Hoje tem crianças lá, tem playground, tem grandes clientes lá, bacana, assíduos. É um bar que tem tudo para virar um bar muito tradicional em Divinópolis, como tem outros Já é aí. tradição, né? Né? Enfim, o Raiz é um bebê, né? Tem que falar do Cleitinho também. Nós vamos falar dele. É um bebê, 1 ano e 9 meses. Um bebê de 1 ano e 9 meses nem fala direito. Está engatinhando, Né? caminhando para uma direção, e por tudo que ouvimos até agora, uma direção muito certa, né? Graças a Deus por isso. É bem mais alguma ou podemos seguir? Pode seguir. Meu caro, nós estamos chegando aí num momento mais reflexivo, caminhando para o final, e tende a ser um momento um pouco mais objetivo. Qual o seu maior orgulho quando você olha para o Raiz? Venceu, né? Venceu. Hoje o Raiz, como eu falei anteriormente, ele é autossustentável, né? Então, o que eu fui buscar no Raiz, eu conquistei. E o retorno lá, você pode ter certeza, todo dia que você chegar, vai ter o retorno do dinheiro que entrou, vou retornar para ele para que você fique cada dia mais confortável. Perfeito. É aquela visão do imposto. Você paga para ter algum retorno. Então, Raiz, satisfação garantida, dinheiro de volta, é isso aí, Ebinho? Exatamente. Perfeito. Ebinho até lançou um desafio que até agora ninguém teve que reclamar. Né? O desafio da Comanda aí. Quem quiser saber o desafio vai ter que assistir o primeiro episódio. Tá proibido falar do desafio aqui agora. Qual é o preço do sucesso? Tempo com a família. Esse é o preço. Até, assim, minha esposa, parceira incrível, né? Ela sabe o tanto que eu passo muitas vezes 2 dias sem ver o meu menor. É o Matias, tem o Benjamin de 6 anos lá, com a Thierry, tem o Matias vai fazer 1 ano agora, dia 23, ele faz 1 ano. E tem dia que porque eu abro Raiz 6h40 da manhã, eu chego lá e ele tá dormindo, e muitas vezes, quando eu chego em casa, ou ele tá na babá, ou ele já tá dormindo. Aí, então, o preço é o tempo. E eu falo, para quem vai empreender, quanto mais dinheiro, geralmente menos saúde. Menos saúde, menos tempo com a família. Esse é o preço. É importante pensar como a gente pode ter qualidade de vida, né, ao sacrifício para se obter um resultado, mas a qualidade de vida, o malabarismo que precisa ser feito para que você obtenha essa qualidade. Talvez as pessoas, quem não empreende, né, quem já tem aquela rotina toda certinha, não imagina o malabarismo que é. Então, eu fico aqui pensando como é difícil. Mas eu tenho certeza que cada vez mais você vai conseguir
trilhar esse caminho com um pouco mais de tranquilidade. Além desse tempo que você dedica, o que mais acontece nos bastidores que ninguém vê? É, é, é tanta coisa, cara. É tanta coisa que é assim, olha, desde um alarme que dispara à noite, de uma torneira que estoura na madrugada, Montando prateleira, montando prateleira, é uma energia que acaba, é um freezer canal que que queima. cai bem na hora mais importante. Agora tá na Copa do Mundo e cai na hora mais importante. E, enfim, é uma luta, assim, mas nada eu falo, qualquer pessoa é capaz, qualquer um. Eu nunca conheci alguém com 3 olhos, 2 bocas, 2 narizes, né? Tá ali incrustado na pessoa, basta querer. Basta querer. O sucesso, essa frase meio que não é uma frase rotineira, mas ele é consequência do seu trabalho bem feito. Felipe, eu não fabrico carretinha, mas vamos supor que eu fabricasse, vamos tentar uma webinha, um exemplo. Se você fizer uma bem feita, você está bem. Se você abrir um restaurante com qualquer nome e fizer o básico bem feito, eu te garanto que você está entre os 90% melhores. Um exemplo é a caneta Bic. 1980 e poucos, fabrica a mesma caneta. Eu acho que tem muito mais, 1800 e alguma Sei coisa. lá. Caneta Bic fabrica até hoje. Ó, e até pensando nisso, eu falo, o Raiz, ó, eu não sigo. Se eu sigo lá, pode olhar, mas eu não sigo. Né, às vezes eu não mexo tanto no Instagram meu, pessoal. Do Raiz também, assim, não olho. Eu não sigo bares nem restaurantes. Isso para criar uma identidade própria do bar, né? Eu até falo, a cópia ela não tem valor. Se a pessoa vai empreender, ela tem que empreender com o conhecimento que ela tem, buscar, lógico, ela tem que buscar a base de onde ela quer chegar, mas sem ficar copiando. A cópia, ela não tem valor. Inspiração é diferente da cópia, é isso que Sim, você está tentando me dizer. um exemplo. Quanto que você pagaria num tênis original da Nike? Né? R$ 400? Talvez E na cópia? 90% a menos. Então a cópia não tem valor. Eu recebo cliente no Raiz que vem, às vezes, do Rio de Janeiro e se delicia lá com a culinária de Minas, né? Enfim, dentro de um propósito básico. Raiz é autêntico. Básico. Cara, vamos de uma alta gastronomia para uma culinária mineira, de um arroz, de um tropeiro, de uma linguiça, de uma galinha, de um angu com quiabo, né? Enfim, o básico bem feito. O básico bem feito pode te levar a conquistar seu sonho sem precisar copiar. Eu nunca vi uma sorveteria que vira churrasquinho no inverno ou vice-versa, que deu certo, né? Você pode inovar no que você sabe fazer sem copiar as coisas. Interessante. Isso até faz um contraponto com uma máxima que tem no meio midiático, que fala sobre TV, que na TV nada se cria, tudo se copia. Salvo engano, essa frase é do Chacrinha, se eu não estiver enganado. E quando se trata de empreendedorismo, a gente está vendo então que o buraco é mais embaixo. Até assim, mas você falou Chacrinha, né? Eu não sei quantos anos o Chacrinha já não está mais entre nós. No mínimo uns 30 anos. Sim, então o mercado mudou. A cópia, no passado, eu ouvi de um estilista, trabalhei numa empresa que fabricava roupa, e a estilista um dia falou, olha, no mundo nada se cria, tudo se copia. E eu falei, mentira, eu não concordo, não compartilho com essa ideia. Se cria. Como Santos Dumont copiou o avião de quem? Não tinha como, né? Não tinha Dos como. irmãos Então se americanos, cria, né? sim, se cria. Se cria. Agora você tem que pensar. Né? Você tem que pensar. Não adianta. Ninguém chega no sucesso dormindo até tarde. Sim. Né? Então, o sucesso ele reflete sua dedicação, né, diária e constante. Sim. Né? Como diz o próprio Karnal, o trabalho ele tem que ser constante. Chegou banho, se você parar de tomar, você vai feder. Sim, Enfim, perfeito. tem que trabalhar constantemente. Eu não paro. Eu não paro. Muitas vezes sou criticado por isso, né? Até pessoas próximas, porque eu não paro.
Eu falo, olha, eu sou incansável. Se quiser me copiar, não pode dormir. Eu não durmo. Se durmo, durmo pouquíssimo, né? Lógico, uma hora, mas é pouco. Então, assim, Sim, é diariamente, não paro, imparável, não paro. Pode ter perfeito. certeza que terá um oponente à altura dentro do que eu me proponho. E vai chegar um momento que eu não quero também mais. Eu não quero essa loucura para a minha vida inteira, Nem aguenta, né? né? Um momento eu vou me recolher, né? Isso é um processo. Eu Sim, sei onde quero chegar, como vou chegar, né? Eu sei que vai ter desafios, pretendo vencer todos e chegar lá e dar aos meus filhos, né, uma condição melhor do que nasci, as pessoas que estão comigo no Raiz, né? Eu falo sempre para eles, eu seria injusto se não recompensá-los eles com o trabalho deles. Então pretendo recompensar todos. perfeito, bacana. E sabe a hora de parar também, né? Sim. Sim, antes da gente encaminhar para o nosso encerramento, fala um pouquinho da sua família. Qual o nome da sua esposa, o nome dos seus filhos? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 Catiele, tenho o Vitor, né, que mora em São Paulo, está com 16 anos. O Benjamin, com 6 anos, é minha vida. O Matias, é o docinho, né, que eu chamo ele, vai fazer 2 aninhos. A Tiele, né, minha esposa, a gente está junto há 14 anos. A Tiele é uma parceiraça, né, eu considero a parceria de ambos os lados, né. Desde o primeiro momento que tivemos juntos, nós sabíamos onde queríamos chegar e poderia dizer que chegamos, né, sem soberba, porque um pouco disso aí, Felipe, a gente nasceu com tão pouco, né, que às vezes um pouquinho mais nos basta. Sou totalmente contra a calçar o sandália da humildade, acho que não é por esse lado, mas julgo que eu, a Tiele e todos que me ajudaram, como eu falei, especialmente minha irmã, está lá comigo, minha equipe, me levou ao meu objetivo. Alguns que ficaram no meio do caminho, tem uma frase que eu ouvi que fala: muitas vezes quem te levou ao nível 1 não te leva ao 2, né? Então, mas todos foram importantes. Sim. Isso me lembra uma máxima do Tiago Brunet, não sei se você o conhece, eu acompanho o Tiago Brunet há quase 10 anos, e ele diz o seguinte: celebre quando alguém entrar na tua vida e não reclame quando alguém sair. E isso causa um certo desconforto nas pessoas. E eu entendo da seguinte forma, porque algumas pessoas elas são ponte, igual você disse. E talvez ali vocês vão ser talvez um braço operacional, aquela pessoa vai te levar a ter alguma experiência. Mas talvez para a próxima etapa, para o próximo estágio da sua vida, aquela pessoa vai precisar sair para que você viva coisas novas e ela também, para que você viva experiências Exatamente. Às vezes novas. até pra ela também. Antes de fazer o encerramento, quero falar aqui do nosso parceiro, Cleitinho. Cleitinho Piscinas, que está aí no mercado há mais de 4 anos, atendendo não só Divinópolis, mas também toda a nossa região aqui, São Gonçalo, região de São José dos Salgados, Nova Serrana. Precisou de um profissional para higienizar. Você pode fazer lá o contato com o Cleitinho. Vou deixar aqui o número dele do WhatsApp também, o Instagram, para que você siga o Cleitinho e acompanhe o trabalho dele, que é um cara sensacional, um profissional responsável e que está aí para manter tudo certinho, tudo tranquilo, você chegar no final de semana com a sua família e ter a sua piscina pronta. Não é isso mesmo, Ebin? É isso mesmo. E ele cuida do piscino do House. Então pronto. Olha Bem só. claro. Cleitinho é um cara incrível, né? Um abraço para ele. Tamo junto aí, Cleitinho. É isso aí. Bom, o momento final eu chamo de ping-pong. Às vezes eu falo Ping. pinga-fogo. Cada hora vem o nome. Bate-bola. Bate-bola. Hoje vai ser o ping-pong. Hoje é o ping-pong. Com o Ebin foi bate-bola, com o Pedro foi pinga-fogo. Você vai ser ping-pong, então. Eu te mando uma palavra, uma frase curta e você me devolve com uma palavra ou uma frase curta. Família. Vida, Fé. Deus, Sucesso. trabalho, Dinheiro. consequência. Raiz original. O prodígio, Vitor. o meu amor, Benjamin. amor, Matias. amor. Alçoitiele. Ah, parceiros para sempre. Coisa boa. Ebin. Um grande amigo. Coisa muito boa. Bom,
encerramento, que a gente está encaminhando aqui agora para isso. E é uma pergunta que eu vou fazer, você pode respirar e me responder em seguida. Sim. Ela merece esse silênciozinho e essa reflexão. Ela não é tão rápida. Vamos lá. Imagine que daqui a alguns anos, você lá no ápice da sua velhice, você vai olhar para o Vitor, para o Benjamin, para o Matias, e eles vão lembrar desse episódio, desse momento que você está passando na sua vida. Qual mensagem que você gostaria de deixar para eles? Olha, eu falaria para eles, eu fiz o possível e o impossível para mudar a história da nossa família. Sair de bases tão precárias como sair de dias tão turbulentos, de fome, né, de não ter o que comer, olhar para sua mãe e ver que ela gostaria de te dar e não ter, não foi fácil. E eu julgo que essa etapa ela foi vencida. Basta eles dar continuidade. Eu farei o melhor para eles até o último dia da minha vida, sem soberba. Eu irei ser feliz e eles também serão. Dentro do que eu conseguir, eu sempre farei o melhor para eles. Espero que um dia eles sejam tão dedicados como eu sou para mudar essa história, que deem sequência para que os filhos deles sejam pessoas que se orgulhem deles, como eu tenho certeza que todos os meus irmãos e irmãs e minha mãe, tenho certeza, sem nenhuma soberba nenhuma, que eles se orgulham do que eu fiz e faço. Eles não têm por que não se orgulhar, eles sabem da minha idoneidade, do processo que nós vivemos, né? E quão difícil foi para chegar até aqui numa mesa dessa aqui, que era coisa quase inimaginável. Bacana, é importante deixar um legado de superação, de construção e de que nada é impossível. Não é isso, meu amigo Weber? Então, quero te agradecer aqui pela sua participação, Presença ilustre. presença ilustre. Foi engrandecedor, me inspirou bastante, me emocionou bastante, acredito que o Weber também. E também te agradecer, Bim, pela parceria, Tamo junto. né? Você é um amigo, enfim, é uma presença indelével, é uma pessoa que eu faço questão de honrar. A Bíblia fala, né, que a gente precisa dar honra a quem merece honra. Então, te agradeço pela sua parceria, Tamo junto. pela sua amizade. Também o Halson, que já considero um grande amigo. Tamo junto. E é isso. Muito obrigado. Obrigado a você, Mais uma Felipe. vez. Valeu. Valeu, meu amigo. Tamo É junto e mim. até a próxima. E tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Tchau.